Olá! O desespero bate nesses tempos de crise. O que fazer? Depois da vinheta eu vou dar algumas dicas para vocês do que você deve fazer para suportar um pouco essa crise. Acompanhe o nosso vídeo até o final. E aí pessoal, Carlos Esmanioto, estou aqui de novo para dar algumas dicas para vocês sobre esse tema, né? Bateu o desespero agora, e agora? O que eu vou fazer? Desespero mediante a crise, tá? Então eu vou falar algumas dicas para vocês aqui, eu acho que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like lá se você gostou e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para alguma pessoa, tá bom? Que está precisando realmente sair desse momento de crise. Bom pessoal, eu sempre abro o vídeo falando para vocês uma frase aqui. E a frase que eu separei para essa semana, que é para vocês pensarem um pouquinho aí, refletirem, seria: existe o risco que você não pode jamais correr. E existe o risco que você não pode deixar de correr. Então pensem bastante sobre essa frase e vocês vão ver que ela faz muito sentido. Bom, para a gente começar as nossas dicas aí, a gente tem que falar um pouquinho desses tempos difíceis que a gente está enfrentando. Então, nós estamos enfrentando um tempo muito difícil com essa pandemia, que está sendo complicado, que muita gente está em distanciamento social, então muitos estabelecimentos fechando, muita gente desempregado. Então tem algumas coisas que a gente precisa começar a ter um pouco mais de preparação e talvez a gente sair daquela zona de conforto que a gente está hoje e explorar novos horizontes, que o momento é esse, a gente realmente sair da zona de conforto e explorar novos horizontes. A gente desenvolver a nossa mentalidade, enxergar coisas diferentes, então a gente tem que se preparar mediante a isso também. Mas quem não consegue mudar? Quem não consegue mudar, vem aquela situação de correr o risco e fica sofrendo desesperadamente por causa disso. Então nada funciona para ela, ela não consegue enxergar novas oportunidades. Então a gente tem que tentar se inovar nesse momento de crise. Então eu separei aqui para vocês mais ou menos 8 dicas para efetuar mudanças na sua vida, onde você tem que colocar sua cabeça no lugar e começar a abrir para o sucesso, tá? Então dessas 8... Bom, a primeira dica seria: aceite as mudanças. Nós temos que aceitar as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, entendeu? Então a gente tem que aceitar. Tem muita gente ainda que não aceitou, tem muita gente ainda que acha que está normal a situação global e não está. Então são vários fatores que a gente precisa começar a aceitar essas mudanças, preparar psicologicamente. Talvez a gente se manter um pouco mais informado, que não sejam notícias fakes, mas se informar do que está acontecendo realmente no mundo, no Brasil, e começar a aceitar essas mudanças internamente dentro da gente. E uma coisa muito importante: se você quer resultados diferentes, você tem que ser diferente. Então você tem que inovar, você tem que começar a aceitar essas mudanças para poder ser diferente. A segunda dica que eu dou seria: não guarde rancor nem raiva. Então assim, não adianta a gente ficar com raiva da situação que está acontecendo, não adianta a gente ficar com rancor que a gente perdeu o emprego, das coisas que estão acontecendo. A gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás disso, sem ficar com rancor, sem com raiva, e trabalhar o nosso sentimento em relação a isso. Talvez uma medida mais fácil de você fazer isso seria meditar. Ah, Carlos, mas eu vou ficar sentado ali cruzando os dedinhos assim? Vai, se tiver que fazer, faça. É uma meditação, ela vai melhorar muito o seu estado de espírito. Então se você meditar, começar a refletir as coisas que te passou, vai tirar esse rancor, vai tirar essa ansiedade que você está dentro de você, tá bom? Bom, a terceira dica seria parar de se culpar. Eu dei uma dica dessa no vídeo passado aí, para você não ficar se culpando. Não é tua culpa que aconteceu essas mudanças no mundo, que vem acontecendo, que você foi dispensado, você foi mandado embora do teu trabalho. Então não é culpa tua. Então coloque isso no momento que você for meditar, que não é culpa sua,
que você vai sim ser uma pessoa diferente, que você vai querer conquistar coisas diferentes, mas que você não é culpado pelas coisas que aconteceram, o que vem acontecendo, tá ok? Bom, a quarta dica e pare de se enganar. Você tem que parar de começar a se enganar com algumas coisas. Então nós temos que saber aonde vamos concentrar nossos esforços. Não adianta você criar alguma coisa na tua cabeça que você acha que vai dar certo, não. A gente tem que começar a se concentrar em todos os esforços que a gente vai fazer para ter essas mudanças, para a gente não ficar meio abalado aí nesses tempos de crise, tá ok? Bom, quinta dica, mude as suas atitudes. Então a gente tem que começar a mudar a nossa atitude. O que vem acontecendo? O mundo ele tá tendo várias transformações, o Brasil está tendo várias transformações, a gente tem que começar a se adequar a essas transformações. Por exemplo, quem tem estabelecimento tem que começar a se adequar, como que vai receber o seu cliente, a forma que vai higienizar a mão, se ele vai entrar de máscara, que é obrigatório entrar de máscara agora. Então são várias atitudes que você vai ter que mudar no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir e no seu jeito de fazer também, no seu estabelecimento, para que todos os clientes sintam uma certa confiabilidade na tua empresa e no teu trabalho, e que essas atitudes vai fazer muita diferença tanto para ele quanto para você, tá? A sexta dica seria reinvente-se. Eu acho que nós estamos no momento de se reinventar, então reinvente-se em qualquer coisa que você puder. Você, por exemplo, você tem uma loja hoje de roupa e, poxa, eu vou abrir minha loja agora, está abrindo aos poucos o comércio, eu vou conseguir ter as vendas necessárias? Vai. Mas por que você não pode se reinventar e colocar um site e-commerce para vender não só para a sua cidade, mas tentar vender para o Brasil inteiro, ou até mesmo para o mundo? Nós costumamos falar assim que quem tem site e-commerce consegue vender mundialmente. Então qualquer produto dá para se vender por um site. Então reinvente-se nesse meio de pensar, nesse tipo de situação, de ações que você pode fazer para melhorar o teu negócio e melhorar a tua vida. Você vai ver que a hora que você colocar um aplicativo, um site, o que for, suas vendas melhorar, você vai começar a ter uma autoestima melhor. Então você está se reinventando. Então talvez lançar produtos diferenciados que você tenha mediante essa crise vai te ajudar bastante nessa reinvenção. Bom, o sétimo passo que eu posso dar para vocês seria exija-se. Exija-se você mesmo das coisas que você tem que fazer. A cobrança por resultado pode estimular a sua criatividade. Então você tem que pensar assim, o quanto você corre. Pensa se você estivesse fugindo de um leão ou de uma onça, o quanto que você iria correr. É a mesma coisa, você vai se exigir da mesma coisa. Então, trace uma meta e corra bastante, porque isso vai fazer com que a sua criatividade venha a ser mais ativa e você começa a ter aqueles pensamentos assim, que vai chegar uma hora que você vai deitar para tentar relaxar, você vai começar a ter ideias, vai ter criatividade, vai levantar, vai colocar as contas no papel do que vai gastar para essa ideia e tudo mais. Eu sou assim, às vezes eu vou deitar aqui, então eu estou deitado, estou dormindo, de repente eu tenho um sonho, eu acordo, eu levanto, eu começo a rabiscar esse sonho, começo a ter essas ideias, aí eu falo para minha equipe, vamos desenvolver isso, vamos correr atrás disso. Então talvez a sua criatividade venha do seu sonho. Então coloque isso em prática, exija-se de você mesmo que isso dá para fazer, certo? Bom, e a última dica é visualizar se o seu objetivo está sendo atingido. Então assim, veja se tudo que você traçou está sendo atingido, se está chegando onde você queria. Então por isso que é bom você parar, pensar, aceitar as mudanças, raciocinar, meditar no que você vai fazer para que você consiga chegar no objetivo desejado que você tenha e sair dessa crise, desse tempo que está hoje, tá ok? Então,
Nesses tempos de crise, nós somos obrigados a mudar e a gente tem que se adaptar, não tem outra forma. Então eu continuo batendo na mesma tecla que eu venho batendo nos outros vídeos que você pode assistir também, sobre o aprendizado, que é muito importante vocês estudarem, correrem atrás, pesquisarem, aprenderem, e tudo isso que passou, que a gente está passando, fica como aprendizado para a gente futuramente, para os nossos filhos, nossos netos, para que isso não venha acontecer mais para frente. Aceite isso. Em alguns casos, nós temos que abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade, esquecer o nosso status quo que a gente tinha conquistado e conquistar cada dia mais coisas diferentes. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai se ver nos próximos vídeos aí. Compartilhem ele. Não esqueça de dar um like se vocês gostaram ali. E até a próxima, pessoal. Até mais.